de hoje. Boa noite, boa tarde, né? Agora com esses dias mais longos, ainda é tarde, 18 horas, que alegria, mais uma live do Instituto Cidade Segura, canal Emoções para a Paz, de Educação Socioemocional. Hoje é uma live bem importante, uma live muito, que a gente tem muita alegria hoje, porque estamos com dois convidados que há bastante tempo já a gente queria convidar para fazer essa conversa. E aí escolhemos uma semana bem importante para isso acontecer, que é justamente essa semana em que a gente está comemorando o Dia da Criança, na segunda-feira, e amanhã o Dia dos Professores. Então, acho que vai ser uma conversa super importante, aliando esses dois personagens que são tão importantes no nosso trabalho, que são as crianças, os adolescentes e os professores, que têm esse papel maravilhoso, do qual a gente vai falar, que além da educação, é um papel também de prevenção da violência. Então, é uma alegria. Eu quero cumprimentar meus dois convidados, secretária Vera Plain, secretária municipal de educação de Lajeado. Boa noite, bem-vinda, secretária. Boa noite, Tâmara, boa noite, doutor Marcos. É um prazer estar aqui e, desde já, sim, cumprimentar a todas as crianças, e acho que os adultos também nunca deixam de ser crianças, né? E aos nossos educadores, porque todos os que fazem parte da escola não deixam de ser educadores, principalmente aos professores, mas aqueles que estão na escola. Todos ajudam a educar, a ensinar alguma coisa às nossas crianças. Boa noite e obrigada pelo convite. Que coisa boa. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes. Boa Querido noite. Marcos Colim, ex-presidente do Instituto Cidade Segura, nosso querido amigo, mestre, muito obrigada por estar aqui com a gente e bem-vindo também. Eu imagino que agradeço, Tâmara, o convite. Sempre bom participar de uma atividade importante como essa, que debate um tema tão relevante, tão significativo para todos nós, né? Uma satisfação estar junto com a secretária Vera, estar junto com vocês, torcendo aqui pelo trabalho lá em Lajeado, que eu sei que está indo muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também, né? E se eu puder contribuir, é o que a gente pode tentar fazer hoje, Tâmara. Com certeza, certamente. Eu quero dar boa noite, boas-vindas também para todo mundo que está nos assistindo aqui. A Priscila, lá de Lajeado, a Andréia, a Adriana, a Nara, a Elisandra, né? Que a Priscila está dizendo que legal poder ouvir a nossa secretária de Educação e o Marcos Colim, a Lauren, que é do PPG em Políticas Públicas da URGS, o pessoal aqui dizendo, né, da importância desse tema, Fundação Proteção, de Proteção Especial, será, Elisandra? Aqui de Porto Alegre também. Então a gente tem o pessoal tanto de Lajeado como de Pelotas também. Estou vendo algumas pessoas aqui de escolas de Pelotas, né, onde a gente atua também com o Pacto Pelotas pela Paz, e também aqui de Porto Alegre, e daqui a pouquinho mais pessoas aí vão entrando e eu vou colocando aqui alguns comentários. O nosso tema de hoje é a escola e a prevenção da violência, né? A importância desse lugar que é a escola na prevenção da violência. Eu vou convidar a todos que estão nos assistindo a se inscreverem aqui no canal do Emoções para a Paz. A gente já está com 500 inscritos no canal, e todas as semanas, né, a gente tem feito essas lives. E vale fazer hoje um agradecimento à secretária Vera, porque lá em abril, quando começou a pandemia, março, nós estávamos com toda a equipe toda preparada e os professores já formados para começarmos a aplicação do programa SEJA de Educação Socioemocional lá em Lajeado. E aí foi tudo suspenso por conta da pandemia. E a própria secretária nos fez essa provocação. O que a gente pode fazer para não deixar os professores sem nenhum contato com esse trabalho? E foi a partir dessa provocação que a gente fez alguns vídeos, que todo mundo que está assistindo pode assistir aqui no canal do Emoções para a Paz, com os nossos desenvolvedores do programa, falando sobre as habilidades de educação socioemocional de que trata o SEJA, e também começamos, então, a fazer as lives. Então, foi por conta, né, dessa provocação que a gente começou a fazer as lives. Já se vão aí vários meses que a gente tem, então, as lives semanalmente, e tem sido
um processo muito legal, assim, para nós, e a gente tem recebido, eventualmente, quando tem uma quinta-feira em que não tem live, o pessoal reclama e diz, olha, fiquei esperando e tal, então, né, significa que o pessoal tem gostado e a gente fica muito feliz com isso. Então, como eu dizia, o trabalho aqui do Emoções para a Paz, como muitos de vocês sabem, né, ele é um trabalho justamente de focar na prevenção da violência. Esse é o trabalho do Instituto Cidade Segura. O Rolim conhece muito bem esse trabalho, porque ele é um dos idealizadores, né, do Instituto, foi presidente até agora, pouquinho do Instituto, e é uma das pessoas que no país mais tem trabalhado esse assunto. E o Rolim, ele conhece também esse tema muito aplicado à realidade da escola, ele tem livros a respeito disso. Então, acho que é uma oportunidade muito legal da gente fazer esse diálogo. Por isso, Rolim, queria começar esse nosso diálogo te perguntando, né? Como é que tu enxergas, e vou iniciar uma pergunta bem abrangente para a gente começar. Como é que tu enxergas realmente esse papel da escola na prevenção como fator protetivo, né? A gente pode depois falar de algumas violências que acontecem também no âmbito escolar, e eu acho que isso é importante tratar disso. Mas o foco que eu queria dar é para uma visão da escola como fator de proteção mesmo, né? A gente sabe que adolescentes que permanecem na escola ou que concluem o ensino médio, o ensino fundamental, têm uma chance muito menor de entrar na criminalidade, por exemplo, né? Então, como é que tu enxergas as potencialidades da escola como esse fator protetivo? O que a escola hoje e agora, imaginando que a gente está voltando também de uma pandemia em que sabemos, né, que infelizmente aumentaram os casos de violência contra mulheres durante a pandemia e também contra crianças, né, que aí estão fora da escola, estão só muitas vezes dentro de casa ou nas comunidades, e a gente sabe que o Unicef tem dito que aumentou o número de casos de violência contra crianças e adolescentes nesse período. Então, a gente está agora começando uma retomada, né? E as crianças voltando à escola. Que papel tem, portanto, essa escola, esse educador que a gente está saudando, porque amanhã é dia do professor, esse educador, que papel ele tem nessa formação e nesse elemento de proteção de crianças e adolescentes para evitar uma trajetória de violência? Olha, Tâmara, essa é uma pergunta super importante e que me permite rapidamente dizer o seguinte: ao contrário do que o senso comum imagina, né, as pessoas normalmente elas imaginam que a casa é um ambiente protetivo, que a casa é o ambiente onde as crianças estão mais protegidas. Infelizmente, isso não é verdade, né? A grande parte das crianças, eu diria assim, mais de 90% das crianças e adolescentes que são vitimados, que são violados, isso ocorre quase que sempre dentro de casa. Então, é claro que a grande maioria das residências, nós não temos abusadores, nem espancadores de crianças, mas quando há abuso sexual, quando há violência física, quando há negligência, isso normalmente acontece dentro das casas, né? Então, as casas são um ambiente complicado, assim, especialmente para crianças, né? E isso faz com que, no contraste entre o espaço doméstico e o espaço público, que é aquele representado pela escola, a escola já funcione imediatamente como um instrumento protetivo. Porque nas escolas, especialmente nas escolas públicas, estão quase todas as crianças brasileiras, pelo menos nos primeiros anos, né? Nós temos aí 97% de entrada de crianças no primeiro ano no Brasil, em média. Então, quase 100% das crianças começam na escola pública. E o fato delas estarem ali todos os dias, indo todos os dias, possibilita que o professor, né, perceba alguns problemas. Então, por exemplo, se a criança aparece na escola, ela tem hematomas pelo corpo, o professor percebe isso, acende-se um sinal de alerta. Se essa criança, de repente, num desenho, numa brincadeira em sala de aula, vai desenhar a sua família, né, e aparece um órgão sexual no meio desse desenho, essa criança tem 6, 7 anos, isso não é uma coisa normal, outro sinal de alerta. Se a criança começa a faltar, muitas vezes, também temos mais um indicador. Então, apenas isso já teria uma importância muito grande. Eu começo destacando esse aspecto protetivo da escola, porque no Brasil está se discutindo agora, nesse último governo, há uma grande pressão em favor do homeschooling, né? Essa ideia de um projeto que desobrigue os pais de matricular suas crianças na escola e possa permitir que esses pais eduquem seus filhos dentro de casa.
isso será uma tragédia. Se essa ideia for aprovada, se o Congresso Nacional, enfim, aceitar esse absurdo, nós teremos um aumento muito grande de casos de abuso sexual no Brasil, teremos muito mais violência contra as crianças, porque nós perderemos essa possibilidade de monitoramento que a escola oferece. Primeiro ponto, né? Claro, há muitas outras coisas que a escola pode fazer aí ativamente, né, com respeito à prevenção. E o primeiro grande desafio da escola é ser acolhedora das crianças e adolescentes. Uma escola, se pretende prevenir violência, se pretende ser eficiente, ela tem que ser um ambiente acolhedor. Nem sempre a escola é isso, né? Às vezes a escola tem um clima escolar muito ruim, né? As coisas vão se degradando ao longo do tempo, institucionalmente não se consegue construir um bom clima escolar e as pessoas dentro da escola, professores, funcionários, e especialmente estudantes, se sentem mal. Elas se sentem perseguidas, ameaçadas, desvalorizadas, e de repente nós estamos num ambiente que é tóxico. E esse ambiente tóxico vai fazer muito mal para todo mundo, especialmente para os alunos, né? Que vão ter muito mais dificuldade de aprender. Por isso que os estudos no mundo inteiro vêm destacando cada vez mais a importância do chamado clima escolar. É muito importante que haja um bom clima escolar. A gente constrói isso com várias medidas, né? Mas especialmente a partir de diagnósticos. É importante, às vezes, medir esse clima, né? Em todas as escolas. Há escolas que podem ser muito parecidas, funcionar no mesmo bairro e terem climas escolares muito distintos, né? Por razões que a gente nem suspeita. Vai fazer o diagnóstico e descobre, olha, essa escola aqui está com problema. Então é preciso corrigir esse problema para melhorar o clima, né? Isso pode permitir, primeiro, que as crianças e adolescentes permaneçam mais tempo na escola. A evasão escolar é um gravíssimo problema de violência no Brasil. A minha tese de doutorado, meu doutorado em sociologia aqui na URGS, alguns anos atrás, foi sobre esse tema. Eu passei 4 anos estudando jovens matadores. E a minha intenção era descobrir o que levava esses jovens a virarem matadores, né? Depois de muita pesquisa mesmo, não só qualitativa, mas quantitativa também, com presos, com grupos de jovens da mesma idade, fora e dentro da escola, enfim, o que ficou evidente no trabalho é que o fator evasão escolar é central para explicar essa violência extrema. Então, quanto maior a evasão, maior a chance dessas pessoas que saem da escola precocemente acabarem se envolvendo com o crime e se transformarem em pessoas violentas. Então, alguns anos depois, eu no Tribunal de Contas do Estado, alguns auditores têm um trabalho sobre evasão, né? E eu procurei cruzar esses dados, pedir ajuda deles para cruzar os dados de evasão escolar com homicídios, né? Em municípios com mais de 100 mil habitantes. E bateu na tampa, quer dizer, quanto maior a evasão dos municípios, maior a taxa de homicídios, né? Então, manter um adolescente 1 ano, 2, 3 anos mais na escola faz uma enorme diferença no agregado, digamos assim, da violência em todo o país, né? Então, esses são alguns exemplos, né, para a gente começar a nossa conversa aqui do que pode ser feito. Há muitas outras coisas, claro que eu não quero dar uma palestra, enfim, mas acho que há iniciativas que a gente pode discutir concretamente também. A Priscila mencionou teu livro, A Formação de Jovens Violentos, aqui, né? E justamente nesse livro é que tu vais trazer esse elemento fundamental, que acho que é muito importante, porque muitas vezes, na verdade, a evasão e muitas outras coisas que acabam levando esse jovem para a evasão, como é a distorção e de série, como muitas vezes, né, é colocar num turno noturno, e aí esse jovem vai se encaminhando. E é muito importante a gente enxergar hoje no Brasil a escola como esse lugar de proteção contra a violência e o professor como esse ator de proteção, né? Secretária Vera, a senhora acha que os professores, antes de um processo como é, por exemplo, um pacto lajeado pela paz, né, que acaba integrando todo mundo nesse processo, a senhora acha que o professor tem essa consciência, né, de que na medida em que ele está mantendo esse jovem dentro da escola, ele está evitando uma trajetória de violência, ele está evitando, né, que esse jovem efetivamente vá para um processo de criminalidade, enfim, ele compreende esse papel dessa magnitude? Eu acredito que, na sua grande maioria, sim. Porque os professores têm esse olhar diferenciado para seus alunos. Ele consegue perceber quando um aluno não está bem, porque no contexto todo, quando a criança está estudando, está fazendo uma avaliação, participando do momento de aula, o professor percebe quando um aluno não está participando.
Então, a gente acaba fazendo, eu falo muito pela minha experiência, né, e pelo que eu tenho visto aqui no nosso município, porque nós temos, são 24 hoje escolas de educação infantil e mais 18 escolas de ensino fundamental. Nós temos praticamente 10 mil alunos na nossa rede. Então, é uma rede bastante grande, né, pelo nosso número de habitantes, são 84 mil, e todos eles, então, na rede municipal. E a gente tem escolas nos bairros, em diferentes bairros, e a gente percebe isso quando, nas reuniões, quando os professores também comentam e trazem essas informações para a gente. Então, é um cuidado que se tem, e eu digo uma situação que antes o doutor Marcos trouxe, a questão de aprendizagem em casa. Eu acho que a aprendizagem, ela se dá ao completo na escola. Ela tem que acontecer na escola. E hoje se percebe muito isso, está muito enfático, essa questão desses 7 meses as crianças em casa. E eu acho que isso está dificultando aquele contexto da aprendizagem e da participação efetiva das nossas crianças. Então, eu acho que hoje, eu acredito nisso, que os nossos professores conseguem. O pacto vem, eu acho que a aprimorar o trabalho, porque ele precisa estar também preparado. Eu tenho que alimentar, né, o professor para que ele tenha conhecimento de que forma ele também pode atuar, como ele vai ser esse ator frente a essa situação que estamos vivenciando. E a gente daí tem um impacto de todas as questões de vulnerabilidade, questões familiares, que são as agressões, enfim, uma série de questões que vêm a esse encontro. Então, eu acredito no pacto, nós adotamos muito bem ele, e depois até eu quero falar um pouquinho sobre o pacto como um todo. Ações. Maravilha. A gente sabe, e eu acho que a secretária tem toda a razão, né? Acho que os professores fazem muito, muito mesmo, né? E a gente coloca na escola uma série de responsabilidades, muitas vezes sem instrumentalizar esses profissionais sobre como fazer isso, né? Então, Rolinha, aí as pesquisas vão mostrar que existem ferramentas para esses professores trabalharem esses processos e trabalharem determinadas competências e determinadas habilidades com esses adolescentes, que tu também vais mostrar na tua pesquisa aí, no Formação de Jovens Violentos, que vão fazer toda a diferença nessas trajetórias, uma trajetória de violência e uma trajetória longe da violência, né? Então, nos conta um pouco o que, né? Que ferramentas, que instrumentos são esses que a gente pode disponibilizar para os professores e que podem ainda qualificar ou aprofundar muito mais esse trabalho, né? Que o professor, ele acaba se deparando com essas situações em sala de aula e muitas vezes a gente diz, vai lá, faz isso, mas a gente não está dando as ferramentas, e existem aí no mundo uma série já de exemplos muito bem sucedidos, né? Inclusive intergeracionalmente, do impacto que pode ter a educação de determinadas competências e habilidades aí para os jovens, né? Sim, esse é um tema super importante, né, Tâmara? Eu sei que tu tens feito um trabalho muito, muito importante nessa área especificamente, né? Que é o tema das habilidades ou capacidades socioemocionais. Qual é a questão? A gente sempre se pensou tradicionalmente a educação a partir de um desafio cognitivo, né? Então, a ideia central sempre foi, tradicionalmente, a de passar conteúdo para os alunos, ensinar os alunos, né, a partir da transmissão de conteúdos. É evidente que isso é super importante, mas não é exclusivo, não é apenas isso que garante uma boa educação. Além disso, nós temos que também desenvolver nos alunos algumas capacidades específicas que podem permitir um melhor aprendizado ou não. Então, por exemplo, a capacidade que os alunos têm, alguns têm muito, outros têm pouquíssima, de concentração, né? A capacidade que um aluno tem de concluir uma tarefa, ir até o final, sem desistir no meio, né? Uma certa persistência. Uma série de outros temas que são muito importantes, que podem ser trabalhados em sala de aula, o controle das emoções, o controle da raiva, né? Há uma série de temas que podem ajudar muito, né? Ou podem prejudicar muito uma boa aprendizagem. Então, quando você começa a trabalhar com essas competências, a educação tem uma melhoria imediata, né? Todas as pesquisas no mundo mostram muito isso.
Começa com aquela história que eu falei no início lá sobre a escola ser acolhedora. Vamos só pontuar esse aspecto que é muito importante. Uma criança de periferia, né? Vocês imaginem a situação de uma criança de 7, 8 anos que está na escola pública, mas mora numa região de exclusão social, ela está cercada primeiro de violência por todos os lados, ela ouve tiroteios, ela vê pessoas, cadáveres na rua, ela pode ter um pai abusador ou um pai que bebe, né, e que bateu na mãe durante a noite, e ela vai para a escola no outro dia de manhã. E tem uma prova para fazer, né? Ela não conseguiu estudar, evidentemente, ela chega completamente estressada na escola, e o fato de não haver um acolhimento ideal dessa criança vai estressá-la mais. O estresse é uma sensação que nós todos sabemos o que significa o estresse, quando a gente está estressado, né? O nosso corpo ele fica tomado de hormônios que são produzidos pelo estresse, como o cortisol, por exemplo, e esses hormônios do estresse, eles impedem o aprendizado. Então, o nosso córtex, que é necessário para a concentração, para fixar a atenção, ele não faz esse trabalho quando o corpo está estressado. Então, essa criança precisa ser desestressada, né? Então, esse tipo de cuidado, ele pode ter uma grande vantagem no aprendizado. Com o tempo, os professores vão aprendendo certas ferramentas, inclusive para acalmar as crianças, né? Há certas técnicas, há certos jogos, né, que permitem que a criança possa, na brincadeira, se acalmar, ficar mais tranquila, né, e se constituir, assim, uma situação mais adequada para o aprendizado. Infelizmente, os nossos cursos de pedagogia, eles não ensinam os professores essas coisas, né? Porque uma parte porque são conteúdos novos mesmo, coisas recentes, de alguns anos. Outra parte também porque a escola brasileira não foi renovada. A verdade é essa, a gente continua fazendo educação como fazia praticamente a mesma coisa há 50 anos. Só que o mundo mudou muitas vezes, né? O que é esse mundo da interação de informação, da tecnologia de informação? A escola está um pouco fora disso, né? Então, como a gente consegue superar isso é o grande desafio, né? Nesse sentido, acho que essa assessoria técnica do Instituto, por exemplo, no sentido de capacitar professores, de auxiliar os professores, que como tu falaste, Tâmara, os professores já são, assim, super estressados, eles mesmos são super estressados. Em geral, tem 1000 problemas, né? Questões de ordem salarial, questões de valorização profissional, a sua vida mesmo é muito pesada, né? Eu falo também como professor, sei um pouco o que significa isso, né? Embora não dê aula para criança, mas fico imaginando o que é ter crianças e adolescentes o dia inteiro numa sala de aula. Então, como é que esse professor pode ser ajudado, né? Eu acho que esse é um tema fundamental, assim, desse trabalho que o Instituto está prestando. Eu acho que isso pode ajudar muito, fazer muita diferença mesmo no dia a dia de professores e dos seus alunos. Exatamente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também com a secretária Vera logo mais, programa Seja. Além desses fatores de proteção, né, que são a educação socioemocional, e do teu livro sobre jovens violentos, Rolim, eu também gosto muito do teu livro sobre bullying. Uhum. E a gente, aqui nas lives do Emoções, né, falando sobre escola e falando com os professores, esse é um tema mais ou menos recorrente, né, que é trazido, seja por mães que muitas vezes estão assistindo, inclusive até por professores. E acho que não dá para a gente falar sobre violência e escola e não falar sobre bullying, porque ele é uma realidade ainda muito presente. Eu fiquei muito impactada, assim, quando, estudando um pouquinho sobre o tema e também o teu livro, eu entendi, né, que o bullying ele é um processo que muitas vezes ocorre dentro da sala de aula, né? Muitas vezes ele é gerado dentro da própria estrutura da escola, não necessariamente no intervalo, ouvindo do aluno ou da família, né? Então, fala um pouco de que forma a gente pode prevenir, combater, enfrentar esse fenômeno que eu acho que cada vez mais ele se alastra e a gente precisa realmente ajudar a própria escola a enfrentá-lo, né? Esse é um tema, de fato, bastante importante, né? Primeiro, o bullying é um fenômeno mundial, não é? Não diz respeito só ao Brasil, ele está presente em todas as escolas do mundo, né? A diferença que nós temos de país para país é aquela que se dá entre países que têm, de fato, política pública sobre esse tema, que fazem diagnóstico, procuram, de fato, intervir, e aí reduzem bastante esse tipo de fenômeno, e países que não têm política pública, que desconhecem o problema, né, e que não sabem como agir. No caso, a primeira coisa também é o diagnóstico por escola. Aquilo que eu falei antes, eu repito agora, escolas do mesmo bairro podem ter problemas de bullying muito diferenciados. A gente precisa medir isso, né? É muito fácil, mas é razoavelmente simples produzir um bom diagnóstico, né? Em geral, a gente faz isso com pesquisas de autorrelato. Quer dizer, os estudantes preenchem questionários como se fosse uma prova,
totalmente anônima, né? Colocam numa urna, a gente começa a abrir os questionários e fica impressionado com o que eles contam, né? Então tem coisas muito graves acontecendo que os professores não sabem, porque nem a direção, porque isso não acontece sob os olhos dos professores. Normalmente, as posturas mais assim graves de bullying, né, que envolve agressão, que envolve humilhação, acontece em um espaço que o professor não está na sala de aula, né, então entre as aulas, né, ou naqueles espaços que não são monitorados por adultos. Então esse é um primeiro tema importante na arquitetura das escolas, é identificar espaços de risco. Né? Alguns espaços que são mais propícios à prática do bullying. Nesse espaço, a gente tem que ter algum tipo de monitoramento de adultos, né? Para evitar, para prevenir violências mais sérias. Bom, depois disso, eu acho que, dependendo do tipo de bullying, por exemplo, temas do Brasil como racismo e como homofobia passaram a ser bastante importantes, aparecem muito em várias pesquisas. A gente não sabe que se sempre foi assim, porque nós não tínhamos pesquisa até alguns anos atrás sobre bullying, mas as pesquisas todas feitas no Brasil sobre bullying mostram claramente que há um componente homofóbico muito constante na relação com os meninos e há uma política, há uma presença de uma herança racista muito presente, né, que se abate especialmente sobre os estudantes negros, né, que são objeto de todo tipo de brincadeira. Claro, as crianças, quando fazem o bullying, elas estão se divertindo, né? Elas não têm noção do prejuízo que elas podem causar a alguém, do dano psicológico, etc. Mas a gente sabe, então a gente precisa intervir para evitar essas coisas, né? Então, na verdade, a política de prevenção ao bullying é muito importante para evitar a evasão escolar e também para melhorar o clima da escola e, portanto, melhorar as condições de aprendizagem. Algumas coisas bem simplesinhas para fazer, eu quero só deixar aqui algumas sugestões, né? Primeiro, na Inglaterra eu vi muito em algumas escolas públicas, eles adotaram uma política que eles chamam de, seria a tradução para nós, seria Comissão Solidariedade, tá? Alguma coisa assim. Então, cada escola tem uma Comissão S. Essa Comissão S, ela é formada em rodízio por crianças, né, em cada turma, então elas podem ficar um mês na Comissão S. Qual é a atribuição da Comissão S nas crianças? É, no horário de recreio, procurar os alunos que estão isolados, para brincar junto, né? Não deixar ninguém isolado. As crianças adoram, para elas é uma tarefa, né? E é uma tarefa que aproxima aqueles que, em geral, estão isolados porque tem algum problema, porque já estão sendo, de alguma forma, excluídos ou foram humilhados, etc. Então, eles são integrados no grupo. Isso é super importante, bem fácil de fazer, não custa um centavo, né? E produz um resultado super bom com crianças pequenas, né? Bom, uma coisa muito importante que as escolas poderiam fazer também é de espalhar pela escola urnas, sabe? E essas urnas serem colocadas, os alunos saberem que ali eles podem colocar denúncias anônimas, por exemplo, podem colocar relatos, né, do que está acontecendo. Muitas vezes uma pessoa é vítima de bullying e ela tem medo de relatar para alguém porque ela teme a represália, né? Ela teme que o agressor acabe piorando a situação de violência. Elas não contam para o professor, não contam para o pai e para a mãe, né? O normal da vítima do bullying é não relatar para o adulto, porque ele intui que pode piorar a situação para ele. Então, o tema de um espaço para denúncia anônima pode ser uma coisa interessante, no sentido de alertar a escola de algum problema, né? Então, são algumas ideias muito breves, assim. Super importante, né? E realmente coisas simples de fazer, a criança ser acolhida, né, pelos seus pares mesmo, nessa primeira sugestão que tu deu, e depois essa possibilidade de poder pedir ajuda, né? Porque as crianças muitas vezes têm dificuldade, justamente têm vergonha do que está acontecendo, ou estão ameaçadas, inclusive, né? Se contar, enfim. Então, elementos aí fáceis de fazer, que resolve esse problema que, como tu dissesse, ele leva à evasão. Em alguns casos, a gente tem notícia de casos que chegam ao suicídio, inclusive, né, das crianças. Tamanha é a violência que o bullying pode representar, né? Então, é um sofrimento. Só uma observação sobre o sofrimento, porque às vezes a gente menospreza um pouco isso, né? Até porque, claro, também nós fomos crianças, também nós frequentamos escola, essa coisa de brincadeira, sempre existiu, e o bullying sempre existiu. Mas quando a gente fala em bullying, é uma coisa um pouco mais complicada, porque a criança que é vítima de bullying, por exemplo, ela costuma ser vitimada durante meses, às vezes anos. Então é um sofrimento atroz, porque ele não é a mesma coisa que você ser agredido um dia, né, apanhar, tomar um soco de um colega. Não, aquilo aconteceu, é grave, mas passou. Agora, o bullying não, o bullying continua. Então a criança, a vida dela é infernizada por conta disso, é um sofrimento muito atroz. Por isso que esses temas que envolvem hoje automutilação de crianças e adolescentes
né, eventualmente ideação suicida, estão associados também com essa prática. É muito importante a gente atuar preventivamente nisso. Sem dúvida. E conseguir, como tu falasse no início, achei muito importante que tu trouxesse do clima escolar, né? A gente tem uma parceria com o Instituto do Cérebro, e o Instituto do Cérebro vem fazendo pesquisas de clima, e a gente sabe como já existem questionários validados em outras partes do mundo, já traduzidos, inclusive, agora ao português, e de acesso gratuito, né? Que as escolas podem, os governos, idealmente, podem lançar mão e aplicar esses questionários nas escolas, justamente para ter ideia desse clima e para ter um norte nessa política pública de melhorar o clima escolar. E dentro disso, o bullying é um elemento fundamental, e quando a gente está falando de prevenção da violência, precisamos falar dele. E um pouco o que eu percebo é que os professores e as escolas também precisam de ajuda para lidar. E aí está o Rolim trazendo ideias muito simples, né, muito fáceis de serem implementadas, mas que podem fazer uma diferença muito grande nesse que é um processo, sim, de sofrimento, como o Rolim disse, que pode levar não só à evasão, como inclusive à automutilação e outras violências graves aí contra crianças, né? Vamos ver alguns dos comentários que estão aqui. A professora Jussara, lá de Pelotas, está nos dizendo que ações que possibilitam o acolhimento, fortalecimento de vínculos e autoconhecimento das crianças são fundamentais, né? Aí a Jussara está trazendo um pouco do que o Rolim vinha dizendo, que é super importante. E até, eu só para interromper, eu acho que o desenvolvimento também dele na sala de aula, quanto aos conhecimentos, trabalhar essa questão da aprendizagem dele, do aluno, também é afetada, porque ele não consegue demonstrar, ele está em sofrimento, né, pela ação que ele sofre, e acaba também prejudicando todo o aprendizado dele. E às vezes, e muitas vezes, não tem aquele acolhimento na família, porque a família, ou por vulnerabilidade, ou por alguma questão que não tem aquele entendimento que realmente a criança possa estar com algum sofrimento, e muitas vezes ela é percebida na escola pelo professor, ou pelo orientador. Então, é bom que a gente consiga levar conhecimentos, novas formações, novas capacitações para o nosso professor, porque ele é o nosso grande aliado neste momento. Então, é importante que o professor esteja com conhecimento de causa para poder também atender a essas necessidades e ter um desenvolvimento, porque daí a gente vai ter um clima saudável, né? A escola, ela tem que apresentar saúde, né? Que é onde estão as crianças, estão os nossos professores, estão os nossos mestres, né? As pessoas que são importantes nesse momento de aprendizagem. Com certeza. E acho que o professor se sentir respaldado, né, secretária, inclui uma gestão que esteja respaldando essa política, essa visão, né, de uma escola acolhedora, porque o professor pode estar lá em sala de aula e pode ter a maior boa vontade do mundo, mas se ele não tem uma estrutura, se ele não tem uma administração, uma gestão que está colocando a educação e a prevenção da violência e o acolhimento, o cuidado, a educação socioemocional como prioridades, ele também não vai conseguir fazer sozinho, né? Então, acho que a gestão, ela tem que dar esse respaldo e dizer, e a gente vê, e o Rolim conhece muito bem essa evidência, né, da importância das lideranças políticas num processo de prevenção da violência. A liderança política aí não é só o principal líder, mas são também os gestores, como os secretários, por exemplo, de o professor poder olhar para esses gestores e dizer, olha, eu estou enxergando que a minha secretária está colocando isso como prioridade. Então, quando eu enxergar um aluno, e a gente sabe, por exemplo, e já falamos em outras lives aqui, sobre a questão do abuso de notificação, né? Muitas vezes serviços, a gente já esteve em municípios em que eu fui questionar, por exemplo, o Ministério Público, e a gente tinha, ao longo de 10 anos, 100 denúncias de abuso sexual na cidade. Isso é factível? Não, não é factível. Evidentemente, há uma subnotificação muito grande aí. A gente vai olhar para os serviços
e muitas vezes os serviços têm problemas nesse processo de notificação, né? Não entendem que, se eles estão enxergando, muitas vezes aquela porta pode ser, aquela pessoa pode ser a única porta de denúncia e de salvação dessa violência que essa criança vai ter. Então, esse profissional tem que entender que ele é esse lugar de denúncia, mas ele tem que estar respaldado pela gestão para ter para onde encaminhar, para ter serviços, né, que vão dar conta disso depois. E aí eu acho que Lajeado vem dando exemplo nesse sentido, e a secretária Vera tem sido uma parceira nossa, né? Eu digo, e acho que o Rolim comentou que a educação, muitas vezes, ela está defasada, né? A gente trabalha com programas que foram medidos quantitativamente, teve geração de estudos de impacto, né, muito sérios, comprovando que eles geram um determinado impacto, que eles aumentam o desempenho escolar dos alunos, que eles aumentam, como o Rolim falou, a concentração, o foco desse estudante, né? Então, ele consegue realmente prestar atenção nessa aula, ou ele consegue tomar a decisão, pelo menos, ele se dá conta, né? Então, ele consegue tomar a decisão de é ali que eu quero estar, é ali que eu consigo estar, né? Então, isso faz toda a diferença na vida desse aluno. Mas no Brasil a gente ainda tem processos e lugares da educação que são contra isso, né? A gente ainda tem lugares que dizem, não, a gente não quer uma pesquisa quantitativa, porque eu quero meu estudo qualitativo aqui, que está dizendo outra coisa, e acabam criando uma dicotomia inexistente, na verdade, na produção de conhecimento, né? Lajeado foi muito aberta a isso. A gente, quando começou o Pacto Lajeado pela Paz, trouxe essas ideias, e a secretária Vera foi uma parceira desde o primeiro dia, e abriu realmente as portas para uma conversa, para o diálogo, né, para entender o impacto, sobretudo da educação socioemocional. E hoje a gente tem a alegria de já ter formado mais de 1.000 professores na cidade, né, da rede municipal, estadual e da rede privada, em 2 grandes programas, que são o Conte Comigo para a educação infantil e o Seja para o ensino fundamental, ambos trabalhando educação socioemocional. O Conte Comigo também estimulando cognitivamente as crianças bem pequenininhas, né? E o Rolim falava dessa diferença entre famílias. Então, claro que a gente vai ter famílias de pais leitores, por exemplo, que vão introduzir as crianças nesse mundo. Mas a gente vai ter famílias de pais que não são leitores. E aí a gente tem a escola dando a possibilidade de fazer essa equidade, né? Em colocar essa criança no mesmo patamar dessa outra família. E isso é diminuir desigualdade social, isso é diminuir o abismo que existe entre as crianças no nosso país, né? Então, secretária, fale um pouquinho, né, dessas ações aí, de como é que foi para vocês esse processo, né? Como é que foi para vocês a chegada dessas ideias que a gente foi trazendo, e de como é que está hoje também a expectativa, e também das outras ações, claro, que a cidade vem fazendo. Um parênteses, eu sei que o Rolim, a gente sabe que o Rolim tem um outro compromisso daqui a pouquinho, então, Rolim, quando tu quiseres, aí tu faz uma fala de fechamento, se tu quiseres fazer agora também, mas a gente vai se, né, turnando aqui entre os tempos. Tá bem, deixa eu posso falar rapidinho, então, porque eu estou controlando, claro, aqui, acho que eu tenho mais então, 5 minutos. Tá bem. Não, muito brevemente, tem algumas questões que eu acho que me preocupam bastante também na solução de conflitos dentro das escolas, né? Nós tivemos no passado uma escola, claro, tinha menos alunos, era uma situação menos tensa, que tinha mais capacidade de resolver os próprios conflitos, né? Mas de um tempo para cá, depois que a escola pública se abriu tanto, ela recebe hoje, como eu disse, quase todas as crianças, né? Os conflitos vieram também para dentro da escola com mais intensidade e, em geral, a escola perdeu capacidade resolutiva. E o resultado disso foi a judicialização de conflitos. Então, se tornou muito comum no Brasil que há uma briga de alunos, chama a polícia, entendeu? Chama o conselho tutelar, passa para alguém, entendeu? E sai do meu colo. Em geral, isso é muito ruim, né? Porque acaba se agravando esse conflito quando ele é tratado assim, né? Claro, eventualmente, situações muito graves, de fato, não teria como não fazer alguma coisa do tipo, mas não é o cotidiano, não pode ser a solução para os conflitos normais de uma escola que envolve crianças e adolescentes. Então, o tema, por exemplo, da justiça restaurativa é um tema super importante,
porque a justiça restaurativa é uma técnica de superação de conflitos, né, que funciona, que tem, quando é bem aplicado, porque também não pode ser, inventei uma coisa aqui, chamo de justiça restaurativa e sai aplicando, né, mas quando o método é bem aplicado, de fato, o impacto é muito importante, há muitos estudos no mundo que mostram isso. A grande maioria dos conflitos na escola, inclusive alguns que a gente pode imaginar que sejam graves, podem ser resolvidos sem judicialização a partir de metodologias como a justiça restaurativa. Então, esse é um tema fundamental, assim, né? E acho muito importante que a gente esteja focado também, eu sei que a Tâmara tem trabalhado bastante nisso, nesse tema das ferramentas para os professores, né? Vou só mencionar aqui, porque talvez eu possa discutir melhor depois, o tema do jogo do bom comportamento, por exemplo, que é também uma tecnologia muito importante, uma ferramenta importante de evitar que o professor caia na armadilha quando o aluno transgride a norma dentro de sala de aula, especialmente crianças, enfim, que é muito comum, né? E ele acabe levantando a voz e tentando enquadrar aquele aluno, agravando o próprio conflito, podendo usar outro tipo de ferramenta, como, por exemplo, o jogo do bom comportamento. Gente, parabéns aí pelo trabalho, muito legal mesmo, né? Parabéns à secretária aí. Tô louco para ir a Lajeado, quando eu puder ir conhecer, irei sem falta, depois que passar essa loucura dessa pandemia, tá bom? Um abraço. Foi um prazer. Já fica agendado, então, né, Rolinha, essa tua ida lá para fazer uma fala com os professores, acho que vai ser super, super interessante. E com certeza, né, depois que passar tudo isso, mas vai passar e a gente vai marcar, sim. Isso aí. Será um prazer recebê-lo aqui em Lajeado, e eu tenho certeza que com toda a sua experiência, o seu conhecimento, vai trazer mais informações para os nossos professores. E nós trabalhamos muito no ano passado com essas formações e capacitações, a Tâmara participou diversas vezes aqui, e são bastante receptivos. Os nossos professores estão de parabéns pelo grande desempenho, inclusive, assim, passando este ano, se redescobrindo, tendo que aprender tantas coisas, eu acho que, assim, dá mais estímulo, dá mais vontade de agradecer cada vez mais a essa linda profissão que é ser professor. E o senhor continua ainda na ativa sendo este mestre, então, parabéns também. Obrigadão, abraço. Abraço, obrigada. Secretária, então, a gente estava dizendo, e vou pegar seu gancho de dizer parabéns para os professores de Lajeado, porque o objetivo nosso hoje é fazer isso, né? Como eu disse, na sua pessoa, assim, cumprimentar Lajeado, né, por ter tido essa abertura de diálogo, por ter entendido a importância e por ter entendido a importância dos pactos, né? Acho que isso é muito importante, a importância da escola, como no Cada Jovem Conta aconteceu, né, desde o início, a gente conseguir sentar a escola, educação, saúde, assistência social e, sobretudo, a gente conseguir, e os professores, né, deram um retorno maravilhoso aí nas formações dos programas. Mas lhe ouço um pouco sobre essas e outras medidas, né, que desde o início a secretária vinha implementando. Bem, eu acho que o tema da violência no ambiente escolar, ele está cada vez sendo mais discutido, né? Ele está sendo bastante, eu acho que é difícil, é desafiador, e ele requer um olhar atento para evitar rótulos também, né? Discriminações e grandes preconceitos. Por isso que Lajeado puxou para si esse desafio, né? É o desafio e a responsabilidade de prevenir e enfrentar a violência, né? Através, então, do Pacto pela Paz que vocês trouxeram, né? A Cidade Segura trouxe tão bem, com uma objetividade da gente poder, dentro da educação, trabalhar com a prevenção, né? Tentar reduzir essa vulnerabilidade juvenil, a vitimização também infantil, e o estímulo à convivência, né, da não violenta. Eu vejo, assim, que dentro de todas as estratégias de prevenção, né, que tem diversos níveis que tão bem são conhecidos, e os programas que são aplicados de forma universal para prevenir esse desenvolvimento de fatores de risco para a violência. Eu acho que é nisso que a gente precisa trabalhar, acreditar que tanto no Conte Comigo quanto no programa Seja, a gente consiga
evidenciar cada vez mais que é possível e vai apresentar grandes benefícios no desempenho de todas as habilidades das nossas crianças. Eu acho que dentro de um resumo que eu podia fazer do pacto, se eu for pensar no Conte Comigo, que a gente possa envolver professores, família, né, trazer os pais mais próximo da escola, porque os pais fazem a diferença na escola. E se a gente tem eles como os nossos cúmplices, né, digamos assim, eu tenho certeza que as nossas crianças, elas terão um vínculo ainda maior com a escola. Vão ter uma responsabilidade ainda maior para a escola. E o professor precisa estar atento a isso. Por isso que eu falava muito que nós trabalhamos com as formações, com as capacitações, porque o meu professor, ele precisa estar engajado, e ele tem que estar com conhecimento de causa para poder trabalhar. Essa vai ser a união, vai ser a junção dos nossos trabalhos. Então, como antes o Dr. Marcos trouxe, coisas simples, né, da gente fazer. Por que não colocar uma urna? Realmente colocar uma urna para trabalhar não só trazer aquilo que está sendo errado, aquilo que está acontecendo comigo, mas também de trazer sugestões. Uhum. Eu digo que a gente precisa ouvir muito. Meu pai sempre diz, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente precisa ouvir mais, né? Ouvir quais são as sugestões, para a gente engrandecer. Nem sempre, se nós temos 24 escolas de educação infantil, se nós temos 18 escolas de ensino fundamental, cada uma tem a sua vivência, a sua experiência, os seus professores. E como foi dito antes, eu tenho uma escola que pode ter uma saúde, uma vida muito mais energética do que a outra. Então, eu tenho que saber ouvir o que está acontecendo numa e não está acontecendo na outra. Que a gente possa unir essas energias, essas forças e trazer e fazer uma escola melhor. Porque esses nossos alunos de hoje serão os nossos governantes de amanhã, serão os nossos empresários de amanhã, serão os nossos doutores de amanhã. E o que a gente está fazendo enquanto professor? O que eu quero? Eu quero essa união, eu quero que seja tanto o socioemocional dessa criança esteja tão atenta quanto a aprendizagem dele. Eu acho que a gente consegue fazer esse casamento, né? Essa união, e fazer uma escola cada vez melhor. Para isso acontecer, eu tenho que escutar meu professor e eu tenho que capacitá-lo, trazer novas informações. O doutor Marcos também trouxe a pedagogia. A pedagogia parece que parou no tempo. Ela não se engajou nessas novas metodologias, talvez. Então, a gente tem que buscar também, fomentar isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer essas discussões para que elas cheguem também até a universidade, onde a gente possa acrescentar. O que faz a diferença? Eu acho que o estágio, ele é extremamente importante no presencial. Por isso que eu trabalho muito com a graduação, principalmente a primeira graduação, sendo presencial, porque essas discussões vão acontecer em sala de aula, porque o professor, enquanto aluno, ele vai trazer essas informações para discussões em grande grupo. Então, como a gente pode trabalhar isso? Como a gente pode engrandecer isso? E eu tenho certeza que em cima disso, e nós estamos procurando fazer todo esse trabalho, durante toda essa caminhada nossa, nós procuramos trazer isso ao encontro dos nossos professores, para que ele participe, tanto na construção e na discussão da base nacional comum curricular, a gente trouxe para a construção do nosso documento também, porque a gente precisa ouvir, ele está lá, ele está ouvindo o aluno, ele está vivenciando, ele tem essa prática. Então, o que a gente tem que fazer para crescer enquanto escola, crescer enquanto município?
o que que eu quero, o que que eu desejo para o meu aluno, para o futuro dele. E para que, quando eu esteja velhinha e ele for um médico, ele vai saber me atender. Ele vai saber compreender a minha situação. Então, mais ou menos seria por esse lado. E eu acredito no pacto, porque a gente está trazendo isso. A gente está trabalhando com o socioemocional. Infelizmente, nós fizemos todo o trabalho, toda uma corrida, né, contra o tempo para poder implementar neste ano. Mas, em razão da pandemia, isso foi barrado. Mas eu tenho certeza que no próximo ano a gente vai conseguir, os nossos professores, com certeza, eles foram capacitados, e durante esses 7 meses, com as lives que eles puderam participar, Tâmara, eu acho que foi super bacana, esse envolvimento, e que a gente possa dar continuidade nisso, para que ele escute, ouça novas experiências, tenha novas sugestões de atividades, como é que ele pode trabalhar. Agora está acontecendo também em Lajeado uma formação sobre bullying, que eu acho que é fundamental, ele faz parte, a gente precisa participar de todos esses momentos, para a gente poder também argumentar o que a gente pode fazer enquanto escola, o que eu quero dentro da minha escola. E o ambiente tem que ser saudável. A saúde dos professores, ela é importantíssima, porque se ela não está bem, não se consegue transmitir isso para os nossos alunos. Hoje, enquanto momento de pandemia, tem que ser trabalhado o quê? Tem que ser trabalhado esse emocional da criança. Quantas pessoas estão sofrendo com essa pandemia? Quantos não saem de casa com essa pandemia? E quantos tiveram que se reinventar para poder atender às expectativas das crianças, enquanto família e enquanto professor? O que eu posso fazer para tentar motivar o meu aluno que está distante, que está do outro lado da tela, ou que precisa do celular dos pais quando chegar em casa? Então, às vezes o pai chega em casa cansado, porque teve um dia estressante. Aí ele precisa abrir o WhatsApp ou o grupo do Face para ver o que o professor preparou de material para poder trabalhar com o seu filho. Ele não vai brincar, ele precisa fazer o tema, ele precisa fazer a atividade. E será que esse pai também emocionalmente está preparado? Será que ele não vai gritar? Sabe, ser violento com o filho? Então, como é que a gente pode trabalhar todas essas ações? São várias questões, e eu acho que não só o bullying, mas essa violência escolar, ela vem das suas casas, muitas vezes, ela vem das suas famílias, ela vem do local onde está inserida, ou essa escola, ou essa família. Ela vem de uma sociedade que também, de certa forma, é violenta, né? Sim. Como é que a gente pode trabalhar isso? Por que eu quero, se hoje nós estamos vivendo isso, eu tenho certeza que nós não vamos colher a partir do próximo ano, pode ser que até um pouco a gente consiga perceber a mudança nas atitudes das nossas crianças, mas ela é pouco a pouco, né? Ela vai ser alterada daqui a muitos anos, a gente vai ver essa diferença, mas em algum momento a gente tem que começar, nós temos que prevenir. Então, como é que a gente vai trabalhar essa prevenção? Né? Com metodologias como a que nós estamos implantando agora, trabalhar o socioemocional dessa criança, trazer a família para mais próxima da escola. Se o professor está fazendo tantas coisas que a gente diria assim, isso cabe à família. Hoje a gente não consegue mais ter essa separação, né? Muitas coisas o professor está fazendo porque quer um ambiente gostoso, animado, que ele possa trabalhar os conteúdos de uma forma legal dentro da sala de aula. Então,
mais ou menos por aí. Acho que eu estendi demais a minha fala. Não, foi maravilhosa a fala. É um assunto muito importante e que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Exatamente. Eu acho que tu trouxeste na tua fala algumas coisas importantes assim que eu queria ressaltar. Primeiro é essa necessidade de cuidar desse cuidador, né? O professor, ele é um cuidador, o professor está lá na ponta, dia a dia, com, né, dezenas de crianças em sala de aula, então ele precisa ser cuidado, e agora mais do que nunca, né? A gente precisa olhar para a saúde mental desse professor e precisa acolhê-lo para ele ter condições de acolher esses alunos que vão chegar tendo toda uma bagagem aí de muito estresse, de muita dor, de tensão, de ansiedade, porque, é lógico, todos nós vivemos isso, e as crianças que não compreendem o que está acontecendo, inclusive, vivem muito mais, né? Inclusive, sem compreender e muitas vezes sem ter alguém com quem conversar a respeito de tudo isso, né? Então, acho super importante e que coisa boa, né, ver essa preocupação, e eu sei que vocês têm essa preocupação, isso é muito importante. E, por outro lado, tu falavas das pessoas na escola poderem falar, né, poderem ter a oportunidade de falar. E isso é o que também é a função da escola, porque isso gera pertencimento, né? Se a gente está falando que a prevenção da violência se dá combatendo, por exemplo, a evasão escolar, a gente precisa que os alunos, que as crianças fiquem na escola, porque a evasão delas da escola é um fator muito grave, de risco muito alto delas iniciarem uma caminhada de violência, é onde elas se sentem parte, pertencentes que elas vão ficar. Então, a gente precisa que elas se sintam parte e se sintam pertencentes à escola para que elas não busquem esse pertencimento em outro lugar, né? Numa roda de qualquer coisa, num grupo de qualquer outra coisa, né? Então, na medida em que elas são ouvidas dentro da escola, em que elas participam, por exemplo, do processo decisório dentro da escola, de como é que as normas vão ser aplicadas, né? Como é que se dá esse funcionamento. Isso é maravilhoso, porque a criança, se ela se sente parte da escola, ela não vai procurar outro lugar, né? E a educação socioemocional vem justamente nesse sentido, porque ela dá voz a essa criança. Ela é um processo de diálogo muito horizontal. E aí o Rolim trouxe a questão da justiça restaurativa, e a gente sabe que vocês têm uma caminhada muito longa em justiça restaurativa, né? Com aí centenas de pessoas no município, e especialmente entre o quadro de professores formados e realizando círculos, enfim. Então, o Círculo da Paz também como uma ferramenta, foi dito, inclusive, aqui num dos comentários, como uma ferramenta importante agora, de acolhimento também desse professor, o próprio Dr. Ovídio, né, Dr. Ovídio Copstein Valdemar, que é um dos nossos parceiros do Instituto para o desenvolvimento do SEJA, ele tem trazido muito isso. Utilizem o Círculo da Paz como esse lugar de escuta e acolhimento, né, dos professores, porque ele é um lugar em que todo mundo está ali no mesmo nível, está horizontal e tem a possibilidade de falar, e aí não apenas de falar, mas também de enxergar as suas tensões e as suas dores nos outros, né? E eu acho que é muito legal isso do círculo, porque às vezes a gente só fala uma vez num círculo, mas pelo fato de que eu escutei outras pessoas trazendo as mesmas angústias, então eu me sinto contemplado naquelas falas também, né? E aquilo se multiplica e tem um poder curativo muito importante. Então, é isso, acho que existem muitas ferramentas e tudo começa por diagnosticar a importância de lançar mão de tudo isso, né? E aí eu acho que Lajeado, de novo, está à frente nesse processo, na medida em que enxerga essa necessidade. Claro que os recursos são limitados, as pernas, as pessoas, as mãos, né, são limitadas para fazer tudo o que precisa fazer, mas acho que a cidade teve essa preocupação, tem essa preocupação, né, e vem executando muitas dessas medidas, Círculos da Paz, esse cuidado. E quando a educação socioemocional entrar, como a secretária falou, ela vai transformar os alunos
e a gente tem a expectativa de que ela transforme também os professores, né? E eu acho que esse processo de formar os professores, entregar aos professores ferramentas que têm evidência científica de que elas funcionam para alcançar aquele objetivo ao qual, né, elas se pretendem, isso é também um processo de valorização desse professor, né? É a cidade, é a gestão da cidade dizendo, olha, eu quero investir em ti. Então, e Lajeado não parou as formações aí. Enquanto a gente estava fazendo formação ali do Conte Comigo, vocês estavam com formação do Google, né? Enfim, houve uma série de formações online, inclusive. E eu acho que isso é dar ferramentas que mudam o fazer do professor, que mudam o dia a dia desse professor e que tornam o fazer dele em sala de aula mais qualificado, com maior impacto, porque é isso que esse profissional também quer, né? Ele quer trabalhar um dia inteiro e chegar no outro dia e sentir que aquilo teve impacto. E, sem dúvida, as metodologias baseadas em evidência, elas trazem isso, né? Elas trazem um impacto que esse profissional consegue enxergar num espaço muito curto de tempo. A gente sempre tem esse relato das pessoas que a gente forma depois que as aplicações acontecem, dizendo, puxa, eu nem esperava que em tão pouco tempo eu fosse enxergar o impacto disso, né? Então, eu acho que a gente vai, aos poucos, né? Claro, é um processo gradual de implementação. Infelizmente, a implementação acabou sendo atrasada por tudo isso, mas certamente a gente vai... seguramente aí para o ano que vem a gente vai ter um impacto grande, né, de todo esse processo, e tendo, né, à frente disso, acho que é muito importante essa abertura para o diálogo, como a secretária Vera teve, e eu de novo te agradeço por isso, né, por ter estado aberta a esse diálogo, sendo guiada por uma visão assim, se funciona, a gente quer fazer, né, eu acho que essa foi a tua visão muito, e acho que isso é super importante e tem que servir aí de modelo. A gente está vendo aqui a Lucinha, por exemplo, fez um comentário, né, cumprimentando e dizendo que ela é orientadora educacional de uma escola em Santa Cruz do Sul, num bairro de alta vulnerabilidade, que deve ter uma série de violências, né, que deve sofrer muito essa realidade do entorno, que a gente sabe que as escolas sofrem também. Então é isso, o Lajeado está mostrando que tem respostas, né, secretária? Tem coisas que são factíveis de fazer, que dá para fazer e que elas geram um impacto muito grande. Né? Acho que isso é muito legal. Eu acho que, e a questão da equidade que tu trouxeste, eu acho que ela é super importante também dentro de um município, dentro de um mesmo território. Então, isso o Lajeado também se preocupou. Quando nós trabalhamos... começamos com o pacto, bom, vamos investir na rede municipal, mas pensamos um pouco além, né? Pensamos que Lajeado não são somente escolas municipais. Nós temos escolas estaduais e nós temos escolas particulares, e todos eles fazem parte do município. Então, acho que nesse momento o prefeito pensou grande, pensou que tem que sim investir em toda as redes de ensino. E isso foi assim, repercutiu porque os nossos professores, muitas vezes, eles trabalham ou na rede municipal, e na rede estadual, ou na rede municipal e na rede privada. Então, nós temos um grande número de profissionais que trabalham em duas redes. E acaba acontecendo... Daí, o que a gente quer trazer com isso? Nós preparamos os professores para trabalhar de forma equitativa, né? Que a gente consiga trazer isso para todas as redes. Porque eu volto de novo a falar, o nosso aluno tem que ser tão bom quanto da rede privada, tão bom quanto da rede estadual. Trazer isso por igualdade. E eu acho que a gente, aos poucos, vai conseguir construir isso. Por isso que eu acredito que a capacitação, a formação, trazer metodologias que tenham evidência, que sejam realmente importantes e que vão fazer com que o nosso profissional cresça, que ele tenha condições, sim. Eu tive essa formação, eu tenho condições de atender essa demanda. E realmente, todo trabalho novo requer muito
muito trabalho, pessoas envolvidas. A gente percebe em toda a justiça restaurativa, trabalhar os círculos precisa de pessoal, né? Não é fácil. E a gente quer atender também a todos. Inclusive, o nosso trabalho está sendo feito nas empresas. E lá estão os pais dos nossos alunos. Então, eu vejo como uma corrente tão boa e tão positiva trabalhar todo esse emocional. Porque antes eu falava, o pai chega em casa para atender a criança. Se ele já participou de um círculo, se ele já teve alguma formação também, algumas informações, ele vai com certeza pensar e repensar qual é a atitude para com o filho. Precisa fazer o tema. Então, acredito que dá para melhorar essa questão. O pai ele já não vai vir tão violento para atender a criança. O violento que eu digo porque ele já está cansado. Então, ele vai acabar transferindo para a criança. Então, é nesse sentido, Tâmara, que eu trago, que é fundamental que a gente trabalhe isso, aplique isso, e a gente acaba aplicando com os próprios filhos, né? Sem dúvida. Então, se a gente consegue ter essa capacidade de entender o que o programa traz, qual é essa metodologia que eu vou aplicar com o meu filho, com o meu aluno, ele vai ser um resultado que vai dar o resultado positivo. E eu vou ter um aluno que não vai fazer tanto bullying, não vai sofrer tantas ameaças, não vai sofrer problemas de aprendizagem, porque também investimos nessa questão de aprendizagem. A gente sabe e detecta quais são as crianças que têm dificuldades. Nós investimos num programa do ATA, que é o atendimento aos transtornos de aprendizagem. São crianças que têm especificamente distúrbios de aprendizagem. O que a gente vai fazer com aquela criança? Ela tem que ser levada para alguém. A escola detecta que ela tem realmente problemas de aprendizagem, então ela pode ser levada para uma equipe especializada para fazer esse atendimento. E que é nesse sentido de que a escola está sendo atendida de maneiras diferentes para a gente poder ajudar. Porque a gente quer que aquela escola seja uma escola de sucesso. Então, a gente vai apontando todos os problemas que ali estão e o que a gente pode fazer para crescer como um todo. Então, trabalhando com as crianças que têm essas dificuldades de aprendizagem, trabalhando com os orientadores para que eles também tenham ferramentas para poder detectar essas crianças, que o professor esteja munido de ferramentas também, de um grande estudo para poder aplicar nas aprendizagens, o socioemocional, eu acho assim, ele vem com tudo, ele vem com força, porque trabalhar a afetividade, ela é extremamente importante. Ela vai fazer o grande diferencial. Nós vamos ter crianças mais sensatas de pré-julgamentos. Então, eu acredito numa formação muito melhor do nosso aluno, porque o nosso professor já está preparado para isso. E trabalhando isso, vai ser aquela corrente dentro da escola, a escola do bem, a escola que a gente vai. Qual é o fundamento da escola? Para a gente obter conhecimentos, né? Para a gente ser um grande profissional. Um grande profissional que eu digo, um grande conhecedor e um empreendedor. Não um empreendedor que tenha que abrir uma empresa, mas um empreendedor que vá saber utilizar das suas necessidades, né? Saber aplicar bem aquilo que realmente é necessário. Então, é mais ou menos nesse sentido. São muitas coisas. Exatamente. E acho que é isso, né? O professor é um empreendedor dos seres humanos, né? Então, assim, ele quanto mais e mais qualificadas forem as ferramentas que ele tiver, tanto melhor. E concordo, né? Que
aí os professores de Lajeado estavam preparados por isso foi tão boa a receptividade que a gente teve, né? E tu falasse algo que eu acho que é fundamental ressaltar realmente, que foi a seriedade do compromisso do prefeito ao dizer todas as crianças são lajeadenses, independentemente de se elas estudam nas escolas municipais ou nas estaduais ou nas particulares, e a gente precisa estender, né, a educação socioemocional, então, a todas elas, né, e com esse compromisso, então, a prefeitura teve essa ação que realmente é exemplar, assim, né, em termos de seriedade, de compromisso com a qualidade dessa entrega. Então, realmente foi muito importante. A gente está aqui com alguns comentários, Dr. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça aí de Lajeado, dando boa noite, ótimo tema, desafio permanente. Certamente, o doutor Sérgio é um desafio permanente e, né, o doutor Sérgio é um dos parceiros nesse processo e promotor do pacto, né, e da educação socioemocional, da justiça restaurativa também. Que legal, obrigada. A Elisandra está dizendo excelente, parabéns. O Antônio, a vida de todo mundo mudou da água para o vinho, né, e agora a gente tem que dar conta dessas mudanças, né, e tentar minimizar também os efeitos adversos que todo esse processo teve. O professor tem que receber atenção também, exatamente, é nisso que a gente acredita, né, secretária, e por isso essa preocupação, e como tu dissesse, essas formações todas, elas modificam e ajudam a gente, inclusive em casa, né, com os próprios filhos, então é isso que a gente quer, facilitar a vida, claro, do professor em sala de aula, instrumentalizá-lo, né, de forma muito positiva, e a gente sabe que isso repercute em outras dimensões da vida dele, além da dimensão profissional, e isso é muito lindo quando, né, esse profissional chega, eu consegui não ter uma discussão, né, resolver um conflito de uma outra forma, justamente por esse acúmulo, por esse conhecimento que eu recebi nessa formação no âmbito da escola, né, acho que isso é muito legal, é muito gratificante. Mas maravilhoso, que coisa boa ele ouvir, né, essa troca tão boa, tão positiva, tão rica. A gente está aí com 1h11 já de live, 7h15, então acho que a gente vai encerrando por aqui. Secretária, muito obrigada, tá, por esse tempo, por esse momento aí de conversa, né, sobre tudo isso que Lajeado está fazendo. Eu, mais uma vez, lhe cumprimento e digo que é uma alegria para nós, uma honra mesmo, a gente está com essa parceria com a cidade, e a gente sabe que vai trazer frutos no longo prazo, certamente, mas também no curto prazo, a gente já está enxergando isso, com os índices de violência, né, que caíram enormemente já na cidade, muito fruto do trabalho, né, de todas as instituições, Polícia Civil, Brigada Militar, encabeçados aí pelo prefeito, os promotores, né, o judiciário, todo mundo junto, entendendo a importância desse pacto, né, que muitos atores e órgãos municipais e não estaduais, inclusive, dando as mãos para que isso aconteça dentro da cidade e também dentro da educação, dentro do eixo de prevenção com saúde, assistência e muito fortemente a educação encabeçando esse processo. E por isso lhe agradeço e lhe cumprimento mais uma vez. E também agradeço a todo mundo que esteve nos assistindo, tanto pelo Facebook, aqui do Emoções para a Paz, como aqui no canal também do YouTube. E a gente continua, ainda nesse mês de outubro, nós vamos falar sobre violência contra crianças e adolescentes, aí fora da escola, mas a violência, né, a gente sabe que, infelizmente, crianças e adolescentes, sobretudo nesse período agora da pandemia, os índices aumentaram e a gente continua falando sobre esse tema porque a nossa missão é realmente trabalhar para a prevenção da violência, para que mais crianças e adolescentes possam seguir o seu caminho e exercer e realizar todo o seu potencial de vida, né, de criatividade, de contribuição para a nossa sociedade, que a gente sabe que é muito grande e a gente tem que dar condições para que isso aconteça, né, é a nossa missão aí junto com vocês fazer isso. Eu quero agradecer, Tâmara, pelo convite do Cidade Segura, na tua pessoa principalmente, né, que tem nos dado toda uma atenção especial. Vou aproveitar e também cumprimentar o doutor Sérgio Diefenbach, que tem sido um grande parceiro desde o princípio, né, participou de várias reuniões para a gente poder colocar isso em prática.
tem trabalhado muito com a justiça restaurativa, os círculos de paz, ele é um grande idealizador disso tudo, né? O Dr. Johnson também, que a justiça restaurativa é super importante, e a todos os que estiveram aqui presentes, né? E a todos os professores da cidade de Lajeado, não somente a da rede municipal, mas em especial a rede municipal, que são os meus queridos, né? Mas a todos os profissionais, a todos os educadores, que são pessoas importantíssimas para a educação de todos. Eu acho que a gente sempre está aprendendo, sempre é o momento da gente reaprender, e este ano, nessa excepcionalidade, né, ainda mais, está nos provocando a ler mais, a buscar mais informações, a nos preparar para, não se sabe como vem 2021 aí, por aí, né? Então, muito obrigada. Sem dúvida, acho que os professores foram heróis nesse processo também, né? Foi um dos grupos heróis que a gente teve. E amanhã é dia do professor, então uma salva de palma a gente dá aí para todas as professoras e professores, porque merecem, né, que o seu dia seja lembrado. E na verdade o dia do professor é todos os dias que tem aula, e seja aula online, por WhatsApp, aula presencial. A gente sabe que os professores, quando não tem aula, os professores estão em casa preocupados com a aprendizagem dos alunos. E é uma das profissões, sem dúvida, mais nobre, mais lindas e mais fundamentais que existe. Então, viva os professores e professoras, parabéns a todos, parabéns, secretária, pelo dia de amanhã. Foi motivados, assim, por esse carinho, por essa admiração aos professores que a gente fez essa live de hoje. Muito obrigada, um abração a todos, abraço, secretária, um beijo grande. Obrigada. E até a próxima, então. Brigadão. Beijo grande. Se cuidem.